estas 47 camas para funcionários públicos, para os filhos dos funcionários públicos, e não se pensa que o resto da população vai olhar para isto de lado. Porque, mais uma vez, os funcionários públicos não têm culpa nenhuma. Mas vão ser olhados de lado como um funcionário público realmente é um privilegiado. O que é que tu... Diz-me qualquer coisa. O que é que tens a dizer acerca deste assunto? Ou até concordas? Bem, eu acho que o António disse algumas coisas muito importantes, a começar por reconhecer que, como é evidente, o governo, enquanto entidade patronal, tem uma relação particular com, enfim, função pública, com as pessoas que trabalham por os serviços que os vários ministérios do governo tutelam. Mas, claro que existe sempre aqui, como disseste, Zé Carlos, muita gente, enfim, olha para este tipo de soluções, digamos, como privilégio, precisamente porque o padrão, a expectativa que as pessoas têm em geral, é precisamente de não terem uma resposta devida aos seus problemas. Não é? Exato. É essa, quer dizer, salários baixíssimos, direitos laborais fortemente atacados, todo um conjunto de direitos que não são reconhecidos por muitas entidades patronais do setor privado que constantemente, enfim, obrigam trabalhadores e trabalhadoras a horas extraordinárias não pagas, que constantemente suprimem dias de férias. Este tipo de situações são recorrentes e, como é evidente, quando as pessoas veem, em particular numa questão como estas, em que nós sabemos que a habitação, em geral, já há um problema em termos de preços, em termos de falta de habitação digna, mas em particular no domínio do ensino superior, é uma das grandes questões que a comunidade estudantil enfrenta. Há uma enorme falta de habitação estudantil e o problema é que a preocupação do governo parece existir para este tipo de, mais uma vez, este tipo de soluções localizadas, mas não existe uma preocupação genuína que se aplique a uma visão verdadeiramente macroscópica e global da governação, da sociedade. Quer dizer, é um problema que toda a gente enfrenta, portanto é preciso uma solução verdadeiramente estrutural e não estar a resolver este tipo de problemas por nichos, digamos. Portanto, o governo tem a sua relação com a função pública e, muito bem, deve ir desenvolvendo. Mas, ao mesmo tempo, como é evidente, tem a sua relação com as pessoas que, enfim, cujos serviços governa e, portanto, tem que responder a isso também. E, como disseste bem, quando só faz uma das coisas, como é evidente, põe as Cria... pessoas umas contra as outras, digamos, É isso. E é isso que e nós isso não não é queremos, nada exatamente. saudável. Pronto, É exatamente. isso. E eu aproveito para passar ao Tiago e perguntar-lhe como é que ele vê isto. Sabes que, e eu agora vou ser mauzinho, porque dá esta ideia de que criou-se isto para os funcionários públicos, porque os funcionários públicos que não são de Lisboa, que têm os filhos a estudar em Lisboa, a habitação em Lisboa é muito cara. Existem já alguns programas de ajuda e de participação à, às despesas que os estudantes têm em Lisboa, mas depois a ideia que dá é que isto foi criado porque estas ajudas que existem, os funcionários públicos, como são pagos ligeiramente acima da média, não são elegíveis para estas ajudas. E então o Estado criou, para agradar aos funcionários públicos, criou estas 47 camas em Lisboa. Isto sou eu a ser mauzinho. Diz-me qual é a tua visão da coisa. Ok. Em primeiro lugar, eu tenho que repudiar o argumentário que o António trouxe. Eu acredito que não seja de propósito, mas que foi muito usado, curiosamente, pelo PSD de Passos Coelho, na reta final do seu governo, que era colocar funcionários públicos contra privado, ricos contra pobres, novos contra velhos. E eu tenho de fazer um risco nesse tipo de discurso logo no início nesta minha pequena intervenção, porque eu acho que esse tipo
de diálogo é o que não nos permite avançar enquanto sociedade, até porque nós podemos ter a opinião que quisermos sobre o papel do Estado na sociedade, mas o que é certo é que a pandemia tem feito com que quase toda a gente, e na minha opinião muito bem, se tenha virado para o Estado para resolver os problemas que têm vindo a surgir. E desta feita, nós também não podemos pedir que o Estado, para aquilo que nos convém, ajude as empresas, ajude as pessoas, mas que depois se demita do seu papel de empregador, que já foi aqui referido, em casos tão simples quanto utilizar um prédio que não podia ser utilizado para mais nada do que com uma finalidade para os serviços sociais e colocá-lo à disposição das famílias, neste caso de 47 famílias, 47 camas, de uma forma temporária, com requisitos muito próprios, ou seja, tem que ser pessoas da administração pública, porque, reforço, não podem ser, ou seja, estas camas não podiam ser colocadas à disposição de outro tipo de famílias, ou seja, estamos a falar que é alojamento temporário para pessoas que morem a mais de 100 km do local onde estudam, e estamos a falar que é pouquíssimas pessoas. Quanto mais não seja, eu acho que aqui pesa o facto de se ter recuperado um prédio que estava devoluto, e que provavelmente o governo teria críticas, como aconteceu até em Penafiel, quando temos edifícios que estão sobre a alçada do Estado e que não se faz nada com eles. Eu acho que aqui o que está a acontecer é que o governo está a ser criticado e a ministra está a ser criticada por ter feito, mas também seria criticada com outros argumentos se nada fizesse. Eu acho que é esse o estado em que estamos aqui. Por último, eu não tenho dados, porque estive à procura, a propósito do tema do António, para trazer relativamente ao plano nacional para o alojamento no ensino superior. Mas estou em crer, pelo menos era o que estava previsto, é que nos próximos 10 anos o número de camas disponíveis seja duplicado. Ninguém estava à espera que desde o final de 2018, ou final desde 2017, 2018, até 2021, ainda para mais com o cenário pandémico que vivemos, fôssemos duplicar o número de camas disponíveis. Mas num projeto macro a 10 anos, é isso que está previsto, é isso que está no plano. E até pergunto, se alguém souber esses dados melhor do que eu, porque eu também não os encontrei, estava previsto que em 2021 já houvesse mais quase 10 mil camas do que havia em 2019. Também aproveito para perguntar, mas só no ano de 2019 foram disponibilizadas mais 1000 camas. Por isso é que eu digo que este discurso é um discurso puramente ideológico, atenção, que eu respeito, mas que não posso concordar com ele, porque acho que está a colocar funcionários públicos contra funcionários privados, quando não se colocam as cartas todas em cima da mesa, e a maioria das pessoas nem sabe que este edifício não pode ser utilizado para mais nada, a não ser propósitos do Serviço Social da Administração Pública. Muito bem. Eu não sei se o António, entretanto, tenha mais alguma coisa a acrescentar. Eu ia só dizer que quem criou esta retórica entre funcionários públicos e funcionários do privado foi a ministra, quando anunciou esta medida. Não fui eu, nem Pedro Passos Coelho, nem nada que se pareça. E eu não tenho problemas que o Estado ajude, mas que ajude todos e não de forma seletiva só determinadas pessoas ou determinadas classes. Muito porque, bem. Pronto. E em relação aos prédios de Penafiel, óbvio que eles, e a JTC reivindicou isso, que eles fossem ocupados por famílias que necessitem, mas o que pensaríamos nós se as peças fossem ocupadas por famílias de funcionários públicos ou de qualquer outra categoria profissional. No momento do Velho do Restelo, muito rapidamente, sobre aquilo que, entretanto, e isto tem a ver com, se calhar, com as primeiras provocações que, entretanto, eu vos fiz no início, e com aquilo que aconteceu esta semana em Madrid, há a possibilidade de o Governo de Madrid se aliar a um partido de extrema-direita para formar governo. E a mim, e aquilo que eu queria ouvir muito rapidamente, se vocês puderem ser o mais sintéticos possíveis, era: nós devemos sentar-nos à mesa e tentarmos conversar e tentarmos englobar estes partidos, trazê-los para o centro da discussão e começá-los a responsabilizar também politicamente, para saberem o que é que eles têm, as propostas realmente que eles possam eventualmente ter,
vamos ver como é que eles funcionam no arco da governação, ou muito pelo contrário, vocês acham que nós devemos tentar afastá-los o mais possível, porque não há discussão possível com este tipo de partidos? Começo por ti, António. Eu aqui volto ao que disse no início. Eu acho que, e lá está, no caso de Espanha, um partido com, neste caso estamos a falar de Vox, claramente, não é? Também podemos falar de Podemos, um partido que tem 330 mil votos na região de Madrid e que ultrapassou o Podemos neste caso. E neste caso o PP nem precisa do Vox para governar, porque tem mais que a esquerda toda unida, graças ao desaparecimento do PSOE. Mas eu acho que estes partidos, sejam eles de esquerda ou de direita, e neste caso, e quem fala do Podemos, fala do Cidadanos, fala do Chega, fala do Vox, eu acho que estes partidos representam 300 mil votos, 500 mil votos, e estas pessoas não podemos fazer uma cerca sanitária à volta delas e ignorar que elas existem e que elas têm as preocupações delas e as ideias delas. Óbvio que é preciso combater essas ideias, e muitas delas são erradas, claramente, seja da extrema-esquerda ou da extrema-direita, são erradas, a meu ver, claramente, a meu ver, são erradas, e é com diálogo, e é com entendimento que conseguimos ultrapassar, e se calhar até estes partidos vão-se acabar por moderar, ou vai acontecer o que acabou por acontecer ao Podemos em Espanha, que é residual, que desapareceu do País Basco e etc, e é um residual agora. Tiago, a tua opinião em relação a isto? Que não há discussão possível, ou temos que ouvi-los, o que eles têm para dizer, e tentar desconstruir aquilo que eles possam eventualmente ter de mais polémico para dizer? Não, eu acho que nós não podemos ser benevolentes com partidos de extrema-direita, porque sabemos exatamente aquilo que a história nos conta e sabemos do resultado que isso já teve em alguns países na Europa. Ou seja, basta olhar para o caso da Hungria, por exemplo, com o Viktor Orbán, e das repercussões que aquilo está a ter, ou, nomeadamente em países que se estão a extremar também, como que as coisas estão a ficar extremamente descontroladas e a regredir na proteção social e nos direitos sociais. Duarte, agora tu e vou-te pedir aqui realmente capacidade de síntese para dar a tua opinião. O Podemos não teve um bom resultado. Qual é a tua opinião acerca disto? Bem, eu acho que o que é fundamental sublinhar em relação a esta questão é que não se pode fazer equivalências entre coisas que são completamente diferentes. E o que me tem incomodado é precisamente que o que o António referiu é o discurso que se está a instalar, não só no PSD, não só no Partido Popular em Espanha, mas por todo o centro-direita da Europa. Nós temos visto este tipo de discurso de tentar fazer alguma equivalência entre a extrema-direita e os partidos à esquerda para, no fundo, justificarem o injustificável. A verdade é que partidos como o Vox, partidos como o Chega, são partidos que não cumprem, não respeitam os mais básicos mínimos de decência, os mais básicos mínimos de convivência democrática, de respeito pelos direitos humanos, que são, enfim, universalmente reconhecidos como sendo direitos que assistem ou devem assistir a toda a gente, e, portanto, não há conversa possível com essas forças políticas. Coisa diferente é falar do seu eleitorado, é falar das pessoas que, em algum momento, por qualquer motivo que seja, decidiram votar ou confiar nestas forças políticas. Muito bem, muito obrigado pelas vossas palavras. Já estamos na fase final e na fase final trazemos sempre uma sugestão do fim de semana e, claro, o António é a primeira vez que está connosco, portanto, cabe-lhe a ele o castigo de trazer uma sugestão para o fim de semana e uma sugestão musical para fecharmos as portas. António, o que é que nos trouxeste? Então, em termos de o que fazer no fim de semana, eu trouxe um lugar que eu gosto bastante e agora está muito na moda devido a uma telenovela, que é a Praia de Lozinho. Eu sei que certamente agora para desconfinar e os cafés e os restaurantes precisam muito do nosso apoio,
Mas se o tempo permitir, acho que a Praia de Luzinho e até uma visita